Boa tarde, meus irmãos. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Espero que tenham refletido bastante em tudo aquilo que foi dito ontem, né? E hoje é o nosso segundo dia de conferência. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo e pedindo que abençoe esse período agora. Quem puder, por favor, vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque o Senhor nos guardou, obrigado por esse dia que o Senhor fez, e podemos, ó Deus, aprender mais de Ti, conhecermos mais do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa tarde, ó Pai, que seja, ó Deus, edificante a nossa vida, que o Senhor abençoe também a vida do reverendo Daniel, na exposição da Tua Palavra, na comunicação da Tua Palavra, no ensino da Tua Palavra aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Meus irmãos, lembrando então que alguns é o primeiro dia, né, que estão vindo, não estiveram ontem, então eu gostaria de comunicar algumas coisas. A primeira delas, vocês receberam um pequeno kit, e nesse pequeno kit tem um panfleto, que tem um QR Code, é uma imagem, que você pode apontar a câmera do seu celular, abrir um link, e nesse link você vai ter um botão, assim, Perguntas Conferência 2023. E por ali você consegue mandar as perguntas que nós vamos discutir na mesa redonda. Tá bom? Ontem já nós tivemos algumas perguntas e hoje eu espero que nós tenhamos muitas. Como disse o reverendo Daniel aqui, ele vai responder 50% e os outros 50% o reverendo Demar vai responder. Mas o reverendo Demar falou que vai deixar a chance para o reverendo Daniel responder os outros 50% também. Tá bom? Então, através desse QR Code, você aponta a câmera do seu celular,
abre um link e lá vai ter a opção de perguntas para você mandar a sua pergunta. Ah, pastor, eu não sei fazer, me procura qualquer membro da diretoria para que a gente te auxilie a fazer isso, tá bom? Depois desse primeiro momento de plenária, de palestra, nós vamos seguir ao nosso salão para o nosso delicioso coffee break. Os irmãos já viram ontem como foi gostoso, então hoje, de novo, tá? Nós teremos ali, mas hoje será apenas por meia hora, tá bom, meus irmãos? Se a tolerância do pastor for até 40 minutos, tudo bem, mas a ideia é meia hora, então nós ficaremos daqui das 4 até as 5h30, depois das 5h30 até as 6 ali. Retornamos para mais um momento de plenária e dar seguimento à nossa conferência. Alguns não estavam preparados ontem para a nossa livraria. Os irmãos viram lá que está com 40% de desconto nos livros da cultura cristã. Então aproveite, nós estamos parcelando até 12 vezes. Então você tem a oportunidade de adquirir muitos títulos importantes, e além disso nós também temos a papelaria ilustre, que é membro da nossa igreja, a jovem Samara, tá? Com artigos muito bonitos, marcador de página, inclusive os irmãos ganharam um marcador de página, alguns, né, os 150 primeiros inscritos ganharam um marcador de página da Ilustre, e aproveite, participe de tudo isso, tá bom? Então agora a gente vai continuar aqui com o período de música. Então a equipe de música vai conduzir este momento. Boa tarde. Convido vocês a colocarem em pé, vamos adorar ao nosso Deus.
Descansando nesse Deus que se entregou por nós, porque Ele é o caminho. Turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Louvado seja o seu santo e excelso nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nosso meio. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Eu gostaria de chamar as crianças que viessem aqui à frente. As crianças até 10 anos. Crianças. Podem vir. As crianças, tem mais ali no fundo. A Lucimar está aí? Oi? Ah, desculpa, não tinha visto. Vamos orar então pelas crianças e depois vocês vão acompanhar aquela tia de azul lá na frente, tá bom? Então tá bom. Senhor Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor cuide da vida dessas crianças como da nossa, ó Deus. Que ouçamos a Tua palavra, que ouçamos, ó Deus, para que nós possamos crescer em conhecer e amar mais o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, então lá com a tia Lucimar lá na frente, ó. Então, meus irmãos, ontem nós já apresentamos, né, Reverendo Daniel. Reverendo Daniel foi meu professor no seminário, no ano de 2013 até 2016. Tive aula, eu estava lembrando hoje, de exegese do Antigo Testamento. Exegese do Antigo Testamento, nós vemos o texto na língua original, no hebraico, e fazermos a interpretação dele a partir das línguas originais. Ele foi meu professor, então, em exegese 2, 3 e 4. Nós fazemos esses 4 modos, né, essas quatro disciplinas, e ele também foi meu professor em cultura semítica. E depois eu tive o prazer de tê-lo também como coordenador no mestrado, no período que eu fiz o mestrado lá em São Paulo. Então, reverendo, pode vir. Reverendo hoje é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, é um bairro de São Paulo, né? Ontem alguns irmãos estavam achando que era uma cidade em São Paulo. Não, é um bairro na zona sul de São Paulo. Ele é pastor hoje lá, pastor titular da igreja, contando também com uma equipe pastoral também bem extensa. Toco, eu vou ajudá-lo a fazer a transmissão direto do notebook dele aqui, tá bom? Pro Data Show. Fechou? Muito bem, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de fazer parte dessa conferência. Como disse ontem, é invejável. Estava falando com o pastor e fiquei com inveja santa da igreja dele, muito bonita, bem organizada, e não só o prédio, né? O que seria desse prédio sem ninguém aqui dentro? Seria uma tristeza, um mausoléu, né? Mas graças a Deus, porque tem o povo de Deus participando com alegria. Isso, obrigado. Muito bem, semana passada, nós iniciamos falando sobre a espiritualidade e o mundo. E o nosso ponto de contato é exatamente a experiência desse servo do Senhor chamado Jó. E nós vimos ontem
que aquilo que ele fazia, aquilo que ele era, tinha em alguma medida um interesse muito grande da parte de Deus e, surpreendentemente, da parte do diabo também. Então, eu ainda mencionei que essa gravura aqui, né, onde o mundo está de cabeça para baixo, talvez refletisse um pouco dessa dimensão que está além da nossa realidade e que nós às vezes não nos lembramos dela, mas sim, aquilo que nós fazemos é parte de algo maior que Deus está fazendo em diversas dimensões que nós não conhecemos, ou pelo menos não nos lembramos de pensar que ela existe e ela é real. Ontem, na nossa palavra de abertura, eu mostrei um pouco sobre o que aconteceu com Jó, e eu queria apenas mencionar o que nós vimos ontem, que tudo começou com essa pergunta. Deus perguntou isso a Satanás a respeito do servo do Senhor, que era o próprio Jó. E nós vimos que essa pergunta foi que gerou toda a situação que nós vimos no dia de ontem. Nós vimos também que pelo menos algumas coisas foram observadas. A primeira delas, nós vimos que a espiritualidade de Jó, aos olhos de Deus, era alguma coisa inquestionável. O que Deus disse a respeito de Jó, Ele nunca disse a respeito de mais ninguém. Não é que Deus disse raramente e nem que Deus disse pouco. Ele nunca, em nenhum outro lugar na Bíblia, alguém é descrito por Deus como sendo alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Nunca Deus falou isso a respeito de ninguém, mas Ele fala de Jó. Um detalhe é que nós vimos ontem, Deus não falou isso para Jó. Ele falou isso a respeito de Jó. Poderia ter dito para Jó, não poderia? Coisa tão boa dele ouvir. Mas até onde a gente sabe, Deus nunca disse isso a Jó. E essa opinião sobre Jó, da parte de Deus, é muito importante, porque ela irá ser definitiva para você avaliar o que acontece mais adiante. Vimos também que a espiritualidade de Jó, aos olhos de Satanás, era que aquilo não passava de uma troca. O que Jó estava fazendo, ele fazia como uma barganha. Ele sabia que fazer essas coisas trazia da parte de Deus a proteção, a prosperidade e uma vida, que beneficiava de vários favores de Deus. Então, era uma grande coisa. Aliás, era muito mais barato, eu disse, do que pagar um monitoramento seguro 24 horas. Se você confia em Deus, Ele guarda as suas posses. Então, diabo, Satanás, olha como uma mera troca, e ele questiona a motivação com a qual Jó fazia o que ele fazia. E hoje nós vamos entrar numa área bem mais complexa, porque envolve algumas coisas que talvez pela primeira vez vocês vão ver aqui algo que realmente, eu creio, é uma das partes mais difíceis do livro de Jó. É o capítulo 2. E nós vamos ver por quê. A mesma sequência se repete, e nós vamos então começar vendo algumas coisas aí sobre isso. Mas vamos ler o texto primeiro, e aí nós vamos orar. Diz assim, Jó, no capítulo 2. Inicia o texto dizendo, praticamente repetindo boa parte do que foi dito no capítulo 1, mas diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa.
Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa nos dar compreensão nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que eu queria mostrar aqui inicialmente é uma visão rápida das chamadas dos testes nos livros de Jó. Algumas de vocês podem pensar que existem dois testes: o primeiro teste no capítulo 1, o segundo no capítulo 2. Mas na verdade eu vejo de uma forma diferente. Tem sim o primeiro teste, e nesse primeiro teste eles perdem todas as suas posses e os seus filhos. 10 filhos morreram no mesmo dia. Guarde essa informação, já já ela vai fazer muito sentido. Então esse primeiro teste envolve perda de posses, e é o que Satanás dizia ser a razão da integridade de Jó. A motivação dele era, entre aspas, tudo o que ele tinha. Agora, se eu fosse Deus, eu não sou e não quero ser, mas eu ficaria meio preocupado, porque Deus deu a liberdade e a autorização para o Satanás, para que ele tocasse nas coisas que ele tinha, mas aparentemente no que nós vimos ontem, Deus não falou nada sobre tocar a vida de pessoas. Uma coisa é você destruir as posses, uma coisa é você destruir o gado, destruir a colheita, destruir a casa. Outra coisa é você matar 10 filhos no mesmo dia. Isso eu imagino, na minha percepção, como eu disse, se eu fosse Deus, eu ficaria preocupado, porque eu havia liberado apenas o acesso para destruir as posses, mas o dano foi muito maior. Será que Deus não tomou cuidado de guardar os efeitos colaterais daquilo que Satanás podia fazer? Então essa é uma pergunta, nós vamos já lidar com ela, mas o primeiro teste envolve isso. O segundo teste, que é no capítulo 2, ele trata da saúde e da pele de Jó. Agora Satanás já não tem mais nada o que tirar de Jó, então no segundo teste ele vai agora atingir a sua saúde, os seus ossos e a sua pele. Isso no capítulo 2. O que às vezes nós não percebemos é que o terceiro teste, e é o maior de todos, é que começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 37. Então esse é um período quando Jó é testado quanto à sua integridade, porque ele tem 3 amigos que estão querendo que ele confesse aquilo que ele fez. Na cabeça daqueles amigos, ninguém é tratado como Jó está sendo tratado se essa pessoa não tiver feito alguma coisa de errado, sendo por causa disso objeto do castigo de Deus. Olha ao redor, Jó. Algum dia você já viu alguém sendo tão castigado como você está sendo e que não tenha cometido algum tipo de pecado? Então, confesse. Deixe de ser uma pessoa
dura, ignorante, confesse o seu pecado e Deus certamente irá lhe restaurar tudo o que você perdeu. Mas isso é uma questão de integridade. Jó não pode confessar aquilo que ele não fez. Veja, não que Jó não seja pecador, não é isso. Ele vai falar isso várias vezes no livro. O que ele não quer admitir é que a razão por que essas coisas estão acontecendo é um castigo por algo que ele tenha feito. E realmente não é. Nós vimos ontem que o diálogo entre Deus e Satanás mostra que não era exatamente esta a razão. Na verdade, por incrível que pareça, parece irônico, mas Jó está sendo testado porque ele é íntegro. E não porque ele tenha feito alguma coisa de errado. Então, esse é o terceiro teste. E olha, irmãos, é nesse período, nós vamos ver hoje à noite, mais para frente, que Jó se torna uma pessoa muito, muito irritada. Eu tenho um estudo que eu falo sobre a fúria de Jó. E eu não sei porque as pessoas associam Jó com uma pessoa paciente. Talvez por causa do comentário que é feito no Novo Testamento, aprendestes com a paciência de Jó. O termo grego lá para paciência pode ser, em algumas traduções colocam também como perseverança. E eu acho melhor porque Jó não é uma pessoa paciente. É porque geralmente as pessoas só leem os primeiros capítulos. Mas a partir do capítulo 3, Jó começa a falar coisas pesadas. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Quem é responsável pelo dia que você nasceu? É Deus. Então, nesse terceiro teste, Jó é testado para ver se ele realmente consegue superar as acusações desses inimigos, desses amigos, que vieram para aconselhá-lo. E por último, eu ainda creio que existe um quarto teste, que é o teste que mostrará a sua maior motivação, porque depois de tudo que ele passou, em todo esse período, no capítulo 29, Jó faz menção de como ele era nos meses passados. Então, provavelmente, todo esse período de sofrimento de Jó tenha demorado alguns meses. E não uma semana ou 2 dias, mas meses. Ele não fala quantos meses, se passou de um ano, eu creio que não, mas foram meses. E por causa disso, depois de tudo aquilo, depois de toda a acusação que ele recebe desses amigos, tentando acusá-lo de alguma coisa que ele havia feito para poder receber o castigo de Deus, Deus aparece. E era tudo o que ele queria. Ele pediu isso várias vezes, para que Deus se manifestasse e fizesse aparecer a razão porque ele estava sendo tratado daquele jeito. Ele pediu isso várias vezes. E finalmente, Deus aparece. E Deus aparece. Os 3 amigos estão ali prontos para ouvir agora o que Deus vai dizer a respeito das palavras pesadas que Jó disse a respeito de Deus. E Deus começa a falar sobre se Jó já tinha observado a avestruz. Você já observou o burro montês? Quanto tempo leva para a cria dele nascer? E nesse momento, irmãos, eu creio que se Jó realmente não tivesse a verdadeira motivação, ele diria algo do tipo: Senhor Deus, com todo respeito, eu não quero saber de avestruz nem de burro montês. Nós todos estamos aqui querendo saber qual o motivo de toda essa catástrofe na minha vida. Então, se o Senhor não veio aqui para dar alguma palavra ou para se posicionar em relação ao que esses 3 amigos disseram a meu respeito, para saber se eu sou ou não alguém sendo castigado, eu não quero ouvir sobre burro montês, eu não quero ouvir sobre girafa, sobre avestruz, sobre nada disso. Mas a história de Jó mostra o contrário. Deus, quando ele aparece para falar com seu servo, seja lá o que ele tenha para falar, é algo digno de nós ouvirmos. Então, esse é o cenário do livro inteiro. Jó nunca, irmãos, guardem isso.
É parte do drama e da agonia do livro. E eu mencionei isso ontem. Se Deus tivesse me dado o privilégio de escrever o livro de Jó, eu teria colocado nem que fosse um versículo no final para avisá-lo de que tudo aquilo era parte de uma conversa de Deus e Satanás que causou aquilo tudo. Jó nunca soube disso. Hoje nós vamos então caminhar no segundo teste, o que já de cara me parece uma grande perda de tempo. Como eu perguntei ontem, Deus precisava provar Jó para saber se a sua motivação era genuína? Ele precisava? Não precisava. Deus estava querendo ensinar alguma coisa para Satanás? Talvez torná-lo num bom Satanás? Não. Então por que ele permitiu que o primeiro teste acontecesse? Por que ele permitiu que 10 filhos fossem mortos? Então nós já temos motivos o suficiente para sairmos daqui crendo que depois de todas essas coisas, Jó continuou, diz o texto, ele não pecou com seus lábios. E a gente passa a página, inicia o capítulo 2, para o nosso espanto, para a nossa decepção, Deus ainda irá testá-lo mais uma vez. Veja, não tem razão nenhuma, nós já vimos que não tem. Mas por que então ele irá fazer isso mais uma vez? Então aqui estamos nós, gostaríamos de não ter que ver isso novamente, mas aqui estamos nós novamente com a espiritualidade de Jó aos olhos de Deus. E aqui, meus irmãos, nós entramos num texto que é talvez... Olha, eu sempre digo na minha igreja que eu peço para os membros mais novos colocarem um post-it em cima desse versículo 3. Esse texto aqui não é para crente novo, não. Se tem algum crente novo aqui, algum visitante, olhe, pegue na mão aí de um mais velho e segure. Esse texto é complicado. Olha o que ele diz. Isso é o Senhor perguntando a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Ok, a gente já sabe isso. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. A gente já sabe disso. Já é a segunda vez que Deus fala isso sobre Jó. Agora, meus irmãos, olha o que é dito depois. Primeiro, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Será que eu estou lendo direito? Deus está falando que Satanás incitou a Deus? É isso mesmo? O que está falando no português é isso mesmo, e no hebraico é a mesma coisa, está confirmado. É possível Satanás incitar a Deus? Vocês não podem nem responder que não, porque o texto está dizendo que sim. A gente tem que entender então que tipo de incitamento é esse. Esse é o primeiro problema, o grande problema. Segunda coisa, isso é o próprio Deus falando. Ele fala que foi ele, é Deus falando, meus irmãos. Tu me incitaste para o consumir, ou seja, quem foi que matou os 10 filhos? Quem foi que mandou o vento? Vocês se lembram que no dia de ontem nós falamos que o fogo de Deus desceu? Agora a gente entende. Não, reverendo, mas espera aí. No capítulo 1 não foi dito que Satanás saiu da presença de Deus e depois ele fez essas coisas todas? O senhor está querendo jogar a culpa em Deus agora? Não foi Satanás quem fez essas coisas? Meus irmãos, eu estou lendo o que a Bíblia está dizendo. É responsabilidade final de Deus aquilo que aconteceu no primeiro teste de Jó. E é Deus quem está falando isso. Ele está dizendo que Satanás o incitou para que ele, Deus, consumisse as coisas de Jó. Esse é o segundo problema. Foi Deus ou não foi Deus quem consumiu as coisas de Jó? Terceiro problema, reverendo, já estou satisfeito com esses dois só. Não, tem mais um. Tem mais um. Ele diz, o próprio Deus dizendo que ele fez tudo isso sem
causa, ou seja, não precisava fazer nada disso. Meus irmãos, isso aqui fecha com chave de ouro a problemática generalizada, porque se pelo menos tivesse uma razão, se houvesse uma justificativa para Deus fazer isso, a gente até que aguentava um pouco mais confiante, mas o próprio Deus está dizendo que não tinha causa, ou seja, não precisava. Se não precisava, por que ele fez? Se não tinha causa, por que ele aceitou? Não é nem o segundo, por que ele aceitou o primeiro teste? Então vamos tentar resolver esses 3 grandes problemas aqui, para que eles não apareçam na pergunta, né? É possível então Satanás incitar Deus para fazer qualquer coisa contra Jó ou contra qualquer um de nós? Olha, a palavra incitar é diferente de tentar, de provar. Deus às vezes nos diz que o povo de Israel tentou-o ou colocou à prova, mas a ideia de incitar tem a ver com a oportunidade, eu creio, de Deus ter dado a Satanás o privilégio de escolher aquilo que ele queria que fosse feito com Jó. Vocês se lembram de falarmos ontem que Deus não deixou que Satanás lançasse a mão contra Jó? Era ele que ia fazer isso, ele, Deus. Então eu imagino aqui uma boa maneira de entender essa expressão, me incitasses, é entender como se Deus estivesse falando, ok, Satanás, me fale o que é para ser feito e eu vou fazer. E Satanás disse, ok, eu quero que o Senhor mande os sabeus e venha e consuma todas as propriedades de Jó, como nós vimos ontem. E Deus mandou os sabeus. O que mais? E Satanás disse, eu quero que o Senhor mande os caldeus que dividam em 2 bandos e venha e consuma o restante da propriedade de Jó. Deus fez. Depois ele disse, eu quero que o Senhor mande agora um fogo do céu, mas tem que ser um fogo que pareça que é fogo de Deus, porque lembre-se, o objetivo de Satanás não é que ele faça alguma coisa contra Jó, o objetivo é que Deus faça para que a motivação de Jó seja testada. E Deus então manda o fogo. Agora, irmãos, essa minha explicação, ela vai caminhando por um corredor muito apertado, porque isso me faz ter que assumir que, e quando Satanás pediu, eu quero que o Senhor mate 10 filhos de Jó, todos. Aí nesse ponto, como eu disse, se eu fosse Deus, eu não sou, mas olha, aí você já está querendo demais, Satanás. Nosso trato foi consumir tudo o que ele tem. Você já está pedindo agora para eu matar 10 filhos, não é nenhum, né? Todos os 10. Aí você já está sendo muito audacioso, aí você já está fugindo daquilo que eu permitiria, mas tudo indica que Deus fez isso. E olha, se você está preocupado com isso, como é que um Deus bondoso, como é que um Deus santo é capaz de matar 10 filhos de um homem íntegro como Jó sem causa, sem causa? Eu já vi recentemente uma interpretação disso, falando que Deus matou os filhos de Jó porque eles viviam na balada, viviam fazendo festas, lembra? Mas eu já mostrei que, primeiro, que não era balada, era aniversário dos filhos. Segundo, que Deus disse que não tinha causa. Então, mesmo que fosse balada, não era, mas mesmo que fosse, o próprio Deus está dizendo que foi sem causa, ou seja, não tinha razão para fazer aquilo. Reverendo, agora isso está dando um nó na minha cabeça, porque se não tinha causa, como é que um Deus santo tira a vida de 10 filhos no mesmo dia? Olha, irmãos, colocando em perspectiva, ainda bem que hoje nós lemos a Bíblia como parte de toda a Bíblia, do cânon. Colocando em perspectiva, a gente vê que tem alguém mais que morreu sem causa. Tem alguém que morreu e era muito mais santo do que qualquer um dos filhos de Jó. E ele foi para a morte sem abrir a sua boca. Você sabe de quem eu estou falando? Então,
embora seja algo dolorido, seja algo dramático de ouvir, mas 10 filhos de Jó não se comparam. A vida não tem preço, mas a morte de 10 filhos de Jó não se compara à morte de Cristo. Então aqui nós vemos Deus, sim, permitindo que esses 10 filhos morressem. Já recebi uma pergunta uma vez também nos comentários do YouTube, eu falando sobre isso, a pessoa, mas não está dizendo que Deus manda para o inferno os filhos de Jó. Opa, eu não disse nada de inferno. Eu disse que eles morreram. Não vamos extrapolar o que a Bíblia diz. A Bíblia não falou nada sobre salvação de nenhum dos filhos de Jó. O que foi dito é que eles foram consumidos. Então, esse é o ponto bastante dramático da observação agora do capítulo 2. Deus retoma a observação na vida de Jó e faz essa confissão dramática. Opa, na verdade, eu pulei aqui, né? Então, é assim que eu entendo o ato de incitar. Para consumir é uma referência ao próprio Deus executando aqueles atos de destruição. Isso para que esses atos de destruição fossem milimetricamente controlados pela soberania de Deus e não saísse nada fora do controle. E sem causa tem a ver com nenhuma causa em Jó ou em nenhum dos seus filhos, ou qualquer dos seus filhos. Mas, irmãos, a nossa espiritualidade no mundo não tem a ver só com a gente. Às vezes, eu não sei se tem na igreja alguém assim. Lá na minha igreja eu tenho alguém assim. Eu não sei porque Deus escolheu aquela família. Eles têm um filho que nasceu, uma filha que nasceu com problemas de oxigenação no cérebro. Ela tem paralisia, né, cerebral. É uma criança bonita, mas sofre muito, vive continuamente entrando, saindo da UTI, e eles têm problema de diversas formas, de problemas financeiros, problemas conjugais, e a gente fica pensando, meu Deus, por que essa família? A nossa espiritualidade não tem a ver só com a gente. Deus usa aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos e quem nós somos para abençoar muitos outros que às vezes nós nem sequer saberemos. Mas aqui está então Jó recebendo, e nós lendo alguma coisa sobre ele, sem causa, mas sem causa nele. Às vezes a causa estava em outras gerações por vir. Mas aí o senhor está sendo desonesto, reverendo. Deus pode se andar com a nossa vida por causa a causa está daqui a 200 anos. Opa, lembre-se que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. E se Deus quer usar a minha vida para abençoar alguém daqui a 200 ou a 1000 anos, olha, que Deus use. E Ele faz isso. De volta então ao nosso ponto, então a espiritualidade de Jó aos olhos de Deus. Segunda coisa, a espiritualidade de Jó aos olhos de Satanás. Nesse capítulo 2, o que há de novo é que Satanás agora investe não mais em tudo que ele tem. Diz aí o versículo 4, vocês viram aí na sua Bíblia? Ele investe nessa ideia da pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Por que vocês acham que Satanás agora teve essa ideia de focar na pele e na carne de Jó? É porque no último teste ele encerrou com aquelas frases clássicas dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Então, mesmo que eu esteja nu, eu não vou blasfemar contra o Senhor. Aí Satanás olha para ele: é verdade? Então vamos pegar então nessa pele. Você está nu? E a pele de Jó começa a ser agora o objeto, né, da perseguição de Satanás. E diz o texto que foi-lhe colocados tumores malignos. Essa expressão tumores malignos, sendo da ponta do pé até o topo da cabeça, significa que era algo já espalhado. Era uma enfermidade que visivelmente apontava para uma doença terminal. E Jó, ao longo do livro, vai falar isso várias vezes.
né? Por que que ele não morre? Já no capítulo 3 ele vai reclamar disso. Por que que ele não morre? Já que a situação está tão grave. Então Satanás foca nisso. E ele ainda espera que Jó blasfemasse contra Deus diante dessas coisas. Eu vou andar rápido aqui porque eu estou interessado no terceiro ponto, que é a espiritualidade de Jó aos olhos da sua esposa. O que a esposa de Jó fala é algo que tem sido muito usado como gozação, como ironia, como várias coisas. E eu queria então meditar um pouco nessas palavras dela. As palavras da mulher de Jó são 3 coisas muito simples que ela menciona. Então, observe. Depois, eu vou pedir até para o Vinícius colocar, eu tenho um blog que eu escrevo, é o meu nome. Se você digitar no Google depois, tem um artigo que eu escrevi que se chama Em Defesa da Mulher de Jó. Se você digitar isso no Google, você acha esse artigo. Mas nesse artigo, eu defendo então, eu defendo essa mulher. As 3 coisas que ela disse são: primeiro, ainda conservas a tua integridade. Você sabe que na língua hebraica, o ponto de interrogação, às vezes, ele não aparece. Não tem nada. A gente deduz que seja uma pergunta por causa do contexto. E é o caso aqui. Então, essa pergunta dela poderia ter também sido apresentada como uma afirmação. Se for uma afirmação, olha só o que eu vou dizer. Essa afirmação da mulher dele é a mesma que Deus disse, se você olhar na sua Bíblia aí, no capítulo 2, no versículo 3, o Senhor diz a respeito de Jó: ele conserva a sua integridade. Deus diz isso. Então a mulher de Jó está falando exato, não é parecido não, irmãos, é exatamente aquilo que Deus disse a respeito de Jó. Então até aqui, nenhuma novidade. O que ela disse, Deus também disse. Ah, reverendo, mas ela perguntou, Deus disse. Como eu estou dizendo, o fato de ser pergunta pode ser mudado. Segunda coisa que ela diz para Jó amaldiçoar a Deus. Esse é um segundo ponto. E a terceira coisa, ela diz para que Jó morra. Olha, morrer não é uma coisa que a gente faz por nós mesmos. Você não tem como você falar: você faça o favor de morrer hoje à tarde? Não tem como. Ou você está dizendo para a pessoa tirar a própria vida, mas não parece que seja isso que ela disse. Então, o que ela está querendo dizer com isso? O fato de Jó ter, então, sido coberto com tumores malignos e já estava caminhando numa fase terminal, é bem provável que ela, de fato, quisesse que Jó morresse em alguma maneira. Algumas traduções e algumas interpretações entendem que o que essa mulher disse, na verdade, foi uma coisa boa. O que ela disse foi mais ou menos assim: Jó, querido, por que você não conserva a sua integridade? Faz uma oração a Deus, agradecendo a Deus. Opa, reverendo, o senhor já derrapou aí. O texto não fala de agradecer, o texto fala de amaldiçoar. Irmãos, eu estou nadando aqui em águas profundas, mas olha, depois vocês perguntam para o pastor de vocês aí, mas a expressão hebraica para amaldiçoar e abençoar, elas estão sendo usadas aqui a mesma. Então aqui, por exemplo, a expressão barak, inclusive vocês conhecem essa expressão, você ouve isso, né? Barak, né? Que é bênção. Então ela é usada aqui. Então poderia ser lido: conserva a tua integridade, abençoa a Deus e depois morre, querido. Porque essa sua enfermidade não vai para lugar nenhum mais. O tumor maligno já tomou de cima a baixo. Então, se ela falou isso, então ela seria uma mulher, na verdade, até temente a Deus. Respeitou a integridade de Jó, falou a mesma coisa que Deus disse, né, lá no início.
ainda conservas a tua integridade, pediu para Jó fazer uma oração agradecendo pela vida e morresse. O que tem de errado nisso? Bom, o que tem de errado, irmãos, é que Jó não entendeu dessa forma. E se tem alguém que conhecia a esposa dele, mais do que todos nós aqui, era o próprio Jó. Agora, não se alegre tão rápido, não vamos já crucificar essa mulher. Lembre-se, por que a mulher de Jó diria algo assim? Eu falo nesse artigo meu que essa mulher perdeu 10 filhos em um dia só. Olha, para qualquer mãe, não precisa ser 10. Se uma mãe perder um filho, já é algo devastador. Nenhum filho é substituível. Então, essa mulher estava emocionalmente abalada. 10 filhos, meus irmãos, em um dia. E se eles viessem morrendo assim, devagarzinho, não justifica, mas de repente, 10 filhos morreram no mesmo dia. E no dia seguinte, possivelmente, o seu marido acorda tomado de tumores malignos da cabeça à ponta do pé. Então, o que ela imagina? Ontem, eu perdi meus 10 filhos num acidente tolo. E hoje, eu acordo de manhã e olho para o meu marido lá da cama, ele está tomado de tumores malignos. O que ela pode imaginar? Então, era uma mulher fragilizada emocionalmente, era uma mulher em luto profundo, e nesse cenário, então, é que ela fala essas coisas. Agora, observe a palavra de Jó. E hoje nós estávamos almoçando num lugar e eu ouvi esse comentário, eu guardei o meu comentário para agora. Veja o que ela diz aqui, quando no versículo 9, a resposta de Jó é que é surpreendente, ele se assusta com o que ela fala e disse: você fala como se fosse uma doida. Ele não fala que a mulher é doida. Ah, não, mas isso aí, reverendo, é porque ele já é casado, ele sabe como é que ele trata a esposa, ele não vai chamar a esposa de doida lá. Não, irmãos, mais do que isso, a ênfase aqui é que ele se assusta com o comentário que ela faz. Se ele pensasse diferente dela, ele diria algo do tipo: típico de você. Nós nem sabemos o nome da esposa de Jó. Típico. Eu não esperaria menos de você, ou mais. Mas ele se assusta. Eles não fale isso. Você está falando como se fosse uma doida. Ou seja, você não é essa pessoa. Temos recebido do Senhor, e aí mais uma vez Jó assume que quem trouxe esses males foi Deus. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então, meus irmãos, o que pode estar acontecendo aqui? Eu creio, e eu prego assim, eu creio que nesse momento, no livro de Jó até agora, só tem uma pessoa que tem o interesse que Jó amaldiçoe a Deus. Quem é? Quem é a pessoa que está apostando todas as moedas no fato de Jó amaldiçoar? Veja, para Jó morrer, ele não precisava amaldiçoar. Ela podia ter dito: olha, conserva a tua integridade. Ela podia até ter dito de maneira como uma pergunta mesmo: para que guardar essa integridade? Morra. Mas por que amaldiçoar antes de morrer? Isso não é necessário. Então, por causa desse comentário, amaldiçoa a Deus e morre, eu creio que aqui tem mão do inimigo. Que isso, reverendo? Irmãos, vocês se lembram de uma pessoa que andava assim com Jesus, chamado Pedro? Que um minuto ele fez aquela confissão gloriosa. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que homem bom. E 2 passos adiante, Jesus diz para o mesmo Pedro: arreda de mim, Satanás. Então,
Satanás é alguém que não tem escrúpulo, e eu creio que ele usou a fragilidade emocional dessa mulher num momento de luto e moveu-a a dizer essas palavras que não representam quem ela é. Como que eu sei disso? No capítulo 19 de Jó, nós vemos que essa mulher ainda estava com ele. É dito que ela estava reclamando dele, mas estava junto dele, porque ela reclamava do hálito dele, que estava muito fedido. Mas como é que você percebe o hálito de alguém? Você tem que estar perto. A pessoa que está lá a 10 metros de mim, eu não consigo perceber o hálito. Então, ela esteve com ele todo o tempo. Todos os seus amigos, todos os seus irmãos foram embora. Ela esteve do lado dele. Aí está o exemplo de uma mulher temente a Deus. Então, não julgue esta mulher por causa disso que ela diga. Certamente, ela foi usada, a fragilidade dela, o Satanás usou isso. Isso, um parênteses pequeno e rápido, cuidado com a sua fragilidade emocional. Pessoas que vivem fragilizadas emocionalmente podem se tornar vulneráveis à ação do inimigo. Nem sempre serão, mas às vezes podem. E eu não sei porquê, mas o Satanás faz isso geralmente com mulheres, mais do que faz com homens, e é o caso aqui. Então, redimindo então a mulher de Jó, então a espiritualidade de Jó, aos olhos da esposa de Jó, não era algo tão ruim não, mas ela foi usada por Satanás para dizer essas coisas. Em quarto lugar, a espiritualidade de Jó à luz ou aos olhos dos amigos dele. Olhe só para a sua Bíblia agora, eu reservei para ler junto agora. Mas é dito que, ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E eles combinaram ir juntos com a missão de fazer 2 coisas. Primeiro, condoer-se de Jó. E segundo, consolá-lo. Essa era a missão. E eles vieram de locais distintos, mas eles resolveram chegar os 3 juntos. Depois, é bom que eu já tenho isso escrito no YouTube, em vários lugares, depois eu vou falar sobre isso aqui, mas uma coisa que você tem que põe um asterisco aí nessa palavra, os 3 amigos. O próprio Jó, irmãos, no capítulo 19, vai falar que eles não eram amigos. Mas por que está dizendo amigos aqui então, reverendo? Amigos no sentido de pessoas que conheciam, parceiro, mas não, o Jó diz no capítulo 19, aqueles que ele amava, aqueles que eram amigos íntimos, eles me deixaram. Então, quem são esses 3? Não sei, irmãos. O que eu sei é que, na opinião de Jó, esses não eram 3 amigos. Você já reparou isso? Quando às vezes você está sendo afligido, aparece gente do nada querendo te ajudar. Pessoas que acham que são seus amigos, vêm para tirar uma foto. Olha, quem vem te ajudar e tira selfie para postar no Instagram, pode saber que quem quer ajudar não tira foto. Quem quer ajudar, vem, faz o que tem que fazer e pronto. Mas esses amigos aqui, eles queriam talvez tirar a casquinha de aconselhar um homem que era o mais famoso em todo o mundo. Deus disse que não havia ninguém no mundo semelhante a Jó. Então quem é que não quereria ter a chance de ir lá orar, aconselhar o Jó nesse momento de tristeza? Um grande privilégio. Imagina se alguém tirasse uma foto desses 3 orando com Jó. Eles então foram, e diz o texto no versículo 12 que eles olharam de longe e eles de longe não o reconheceram e começaram a chorar. E cada um rasgou o manto, lançou pó no ar sobre a cabeça. Isso aqui, gente, não é... O que eles estão fazendo aqui é um cerimonial de arrependimento. Rasgar o manto e jogar terra na cabeça. Não é terra, qualquer terra, mas isso é cinzas. Isso é muito simbólico no Antigo Testamento de fazer isso, inclusive
povos fora de Israel também faziam isso. Então eles chegam e eles se assentam na terra, e diz o texto que por 7 dias, eles ficaram sentados do lado de Jó e não diziam nenhuma palavra, e a razão dada é que eles viam que a dor de Jó era muito grande. E aí eu vou parar aqui com essa seguinte colocação: 7 dias, ninguém falou nada, Jó está quieto, os 3 amigos estão quietos. O que está acontecendo na cabeça de Jó? Não sei. Será que Jó está melhorando? Será que Jó está começando a acostumar com a ideia? Na Bíblia hebraica, esse capítulo 2, ele termina nessa primeira afirmação que está no capítulo 3. Então, o capítulo 2 terminaria dizendo assim: depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoar o dia do seu dia natalício. Irmãos, isso nos faz pensar uma coisa importante, que silêncio, uma pessoa quieta, não significa que ela está melhorando. Ficar em silêncio, mas ficar com dúvidas na cabeça, pode arruinar profundamente. Você lembra o Jó que no primeiro capítulo terminou dizendo: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Onde está a paciência de Jó agora? 7 dias de silêncio, mas com a cabeça cheia de perguntas sem respostas, pode arruinar a espiritualidade de muitas pessoas que são tementes a Deus. E olha que nós não estamos falando de qualquer um, não. Nós estamos falando de alguém que foi descrito por Deus como uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal. 7 dias em silêncio, em dúvida, fez com que esse homem destravasse o lábio e começasse a... ele não amaldiçoa a Deus, mas ele vai falar coisas muito pesadas. Nós vamos ver sobre isso depois. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e pela maneira como o Senhor fala através dela. Pedimos a Tua bênção para entendê-la, aplicá-la em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu esqueci de falar ontem. O reverendo Daniel, ele escreveu um livro, um comentário sobre o livro de Jó. Ele acabou de me dizer que depois ele vai mostrar. Infelizmente, o comentário, ou felizmente, né, até comentei com o reverendo, felizmente e infelizmente o comentário esgotou. Era para nós termos ele aqui, mas vendeu tanto, e agora já está indo para a 2ª edição. O reverendo falou que logo sai a 2ª edição, até mesmo para e-book, para Kindle, para os irmãos poderem adquirir também, e livro físico da mesma forma. Queridos, antes de a gente ir para o coffee, eu gostaria apenas de fazer o sorteio aqui de um livro e 2 Bíblias. Um livro e 2 Bíblias. Ontem a gente já fez o sorteio, né? Algumas pessoas ganharam. E agora a gente vai fazer de 2 Bíblias e o livro Calvinismo, do Abraham Kuyper, tá bom? Livro que vale muito a pena a leitura. Foi um livro que o reverendo Demar citou em uma das suas aulas de escola dominical. Nós tínhamos aqui e a igreja nos deu também para fazer este sorteio. Então, vou sortear 3 números aqui, que são das pessoas que se inscreveram. E eu também postei no Instagram da igreja e no Instagram da UMP o texto do reverendo Daniel sobre a mulher de Jó. Os irmãos podem também vê-lo desta forma, tá bom? Então, o primeiro número é o número 151. 151, vamos lá. Número 151. Walter Martins Vaz. Olha aí, ó. Vai ganhar o livro do Calvinismo, Abraham Kuyper. Vamos tirar a foto ali com a Lívia.
Obrigado pela luz. O outro número sorteado foi o número 145, que vai ganhar a Bíblia. Número 145, Joyce Mara Lange Ferreira. Tá vindo com o Davizinho. E depois o número 45, deixa eu ver aqui, para remir o tempo, a Mariana, a Mari Servignini. Davi é o nosso mascote da UMP, filho do Vini, do conselheiro. Obrigada. Olha aí, Mari, nunca ganha nada, ó. Então tá bom, meus irmãos. Olha só, daqui 40 minutos nós voltamos. São 5h20 agora, então 6 horas, já peço para os irmãos estarem aqui para a gente dar continuidade, tá bom? Que a gente ainda tem o terceiro momento e a mesa redonda.